Você quer aprender a fazer esse pão de leite ninho super gostoso e super fofinho? Então vem com a gente que você vai aprender. Você vai pegar uma tigela grande e aqui tem o copo, tá vendo? Ele tá bem cheio para dar uns 300 ml. Lembrando que é metade de leite e metade de água. Então você vai colocar os dois aqui misturados. O açúcar. São 5 colheres de sopa. Aí, depois disso, você vai colocar o fermento. São 10 gramas, um pacotinho. Você vai misturar esses ingredientes. Você nunca coloca o sal em contato direto com o fermento, tá? Não é bom, porque o sal atrapalha o crescimento do fermento. Então agora a gente usa 2 colheres de margarina nessa massa, mas agora a gente vai colocar só 1 colher, tá? A outra a gente vai colocar depois. Agora eu vou quebrar os 2 ovos, né? Você sempre quebra separado, porque se você põe direto na tigela, corre o risco do ovo estar estragado e aí você perde todos os ingredientes que você já colocou. Então você põe o primeiro e aí o segundo ovo. Tá? Colocou aqui também. Dá mais, quebra aqui a gema para ficar mais fácil. Dá mais uma mexidinha. Aí você vai colocar o leite ninho, que como eu falei, pode ser leite em pó de qualquer marca. São 6 colheres de sopa. Agora, a farinha de trigo é aquela coisa, né, gente? Nunca é uma quantidade exata. Depende do tamanho do ovo, depende da qualidade da farinha, depende de um monte de coisa, tá? Então, você mexe bem e vai colocando a farinha aos poucos. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos a metade. Vou mexer aqui, aquela misturada. Tá vendo? Agora que já pôs uma boa quantidade de farinha, que eu venho e coloco a colherzinha de sal. Mexo mais um pouco. E agora eu vou colocando a farinha até não grudar mais na mão. Vou colocar essa daqui, deixa ainda um restinho. E agora eu vou incorporar essa aqui também. Ó, eu vou colocar o restinho de farinha, mas com certeza vai precisar de mais. Então, aqui eu tinha colocado 500 gramas, mas não foi suficiente. Então, eu vou colocar, vou encher aqui, vou colocar mais 1 xícara de farinha de trigo, tá? E aí eu vou colocando até dar o ponto. Pronto, então além do meio quilo, aqui tem mais 1 xícara, daquelas xícaras grandonas, tá? Tem 150 gramas, então no total 650, mas vamos ver se vai usar tudo. Então a gente coloca mais um pouco, que eu falei, farinha de trigo você sempre coloca aos poucos. Vamos mexer mais. Então agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui, ainda daquela que tá na xícara. Peneirar aqui pra jogar na bancada. Ó, a massa ainda tá um pouco mole, tá? Então a gente vai colocar aqui e vai terminar de sovar. Agora é mão na massa. Não tem segredo. Sovar, sovar, sovar. Olha, eu sovei por uns 5 minutos. Agora, você lembra que tinha ficado sobrando 1 colher da margarina? Eu vou colocar aqui na massa e vou terminar de sovar. Na hora que você colocar a margarina, vai ficar parecendo que a massa vai desandar. Você vê que ela ainda tá um pouco mole, com a margarina vai ficar com a impressão que tá bem mole. Mas é só sovar bastante que ela volta pro ponto bom. A gente ainda vai ter, provavelmente, colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Mas aí eu já mostro pra vocês, ó, tá vendo? Agora ela fica bem mole, tá vendo? Aí você fala, ih, deu errado. Mas calma, que já já volta no ponto. E a margarina é ótimo, porque a margarina deixa o pão bem fofinho. E esse pão de leite ninho é pra ficar bem, bem, bem fofinho. Pronto, ó. Já incorporou a margarina, já coloquei o restinho
da farinha de trigo. Eu gosto de massa de pão assim, molenga, tá? Tem gente que gosta de mais firme, eu gosto. Pra mim, quanto mais mole a massa de pão fica, mais saboroso e mais fofinho fica o pão. Vou colocar numa tigela com um pouquinho de farinha embaixo e aí eu vou cobrir e deixar crescer por cerca de 1 hora. Ó, dica, eu compro essas toucas de cabelo, claro que só pra usar na cozinha, e eu gosto de usar isso aqui pra tampar, porque aí não resseca a massa. Deixa eu só te mostrar, eu gosto de deixar a massa mais molinha assim, porque o que acontece? Depois quando você for fazer o formato do pão, você vai mudar a massa, você vai colocar mais farinha na bancada. Então, se agora a massa já tá dura, depois quando você joga a farinha na bancada e vai lá, enrola, a massa fica mais dura. Por isso eu sempre deixo ela um pouquinho mais mole e depois acerto o ponto na hora que eu for enrolar, tá bom? Agora eu vou deixar crescer por 1 hora. É isso. E outra coisa, antes que você ache que a minha unha tá suja, minha mão não tá suja não, tá? Eu não cozinho de mão suja. É que eu bati a unha, tava com a mão na porta, a porta fechou, estourou meu dedo, então agora tá crescendo. Outra coisa importante, o que eu faço? Eu costumo colocar o pão para crescer dentro do micro-ondas, que é bem fechadinho, sempre temperatura aí desligado, tá? Coloco aqui dentro e fecho, porque eu gosto e acho que ele cresce mais rápido. A massa já cresceu por cerca de 50 minutos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em partes iguais para poder fazer a modelagem. Iguais não, né? Porque é difícil. Partes parecidas. Ó, para eu poder falar certinho para vocês quanto dava, eu resolvi pesar. Tô fazendo 15 pães de 90 gramas cada, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir essa massa, essa aqui foram as sobrinhas que eu juntei. Você vai abrir e aí você vai trazendo pra dentro. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que ele fica bem macio. Vai trazendo, vai puxando pra dentro. Só vai passando a mão na farinha pra não grudar na sua mão. Quando você sentir que a massa já tá bem repuxada, você dá uma apertadinha assim pra ficar e aí enrola pra ela ficar bem redondinha. Bem daí. Dessa forma. E aí você vai fazer isso com todos os pães. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Ó, pegou a massa, tem farinha na bancada, tá? Abre a massa e aí vai puxando a massa. Se tiver dando aquela grudadinha, você faz isso. E vai puxando, olha, passar farinha aqui na minha mão. E vai puxando essa massa pra dentro. Puxa, puxa, puxa. Puxou, puxou. Quando você sentir que a massa tá tensa por fora, você dá uma apertadinha. E aí vira ela e faz a bolinha. Aí, tá vendo? E faz isso com todas elas. Olha, as bolinhas já estão prontas. Você não precisa deixar crescer mais 45, 50 minutos. Agora ela só vai descansar por 15 minutos. Marca aí. Ah, descansou por 15 minutos. Agora você vai fazer o seguinte, a bolinha tá assim, né? Você vai pegar ela, colocar ela ao contrário e abrir. Bancada enfarinhada, tá? Sempre enfarinhada. Não precisa abrir muito, nada disso. Essa parte aqui mais perto de você, você abre um pouquinho. Ela tem que ficar meio que retangular. Agora você vai enrolar, tá? Enrola, 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 enrola. Essa partezinha você aperta, que é pra juntar assim, pra não ter perigo dele abrir. Aí, você coloca na forma. E aí você faz a mesma coisa com todos. Mais uma vez aqui pra você ver. Pega a bolinha, vira ao contrário, abre, estica aqui a pontinha, abre, enrola e aperta, enrola, aperta, enrola, enrola. Essa beiradinha aqui de baixo você aperta,
Faz assim e dá uma apertadinha para ela ficar no tamanho da forma. Não põe muito junto, porque ela vai crescer no forno, tá? Mais uma. E é isso, você vai fazer isso com todas as bolinhas. Eu já modelei os 15 pãezinhos e agora eu vou deixar ele crescer por uns 40 minutos. Eu vou colocar agora dentro do forno, apagado, só porque é bem quentinho para ele crescer. O pão já ficou 45 minutos crescendo, né, com o fogo apagado. Então agora eu tô acendendo o fogo do forno, vou colocar na temperatura de 200 graus e agora é só esperar crescer e assar. Bom, forno 40 minutos, deu 40 minutos e mais 5 minutos de grill. E olha que maravilha de bisnaguinha. Já passei a margarina em cima desse, olha que belezinha. O que eu gosto de modelar desse jeito olha como é que fica. Assim, ó, sabe? Eu adoro a massa assim, bem molinha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Olha esse miolo. Que coisa linda. Olha o quanto que ele tá macio. Olha. Que maravilha. Bem de pertinho. E ele fica assim, olha. Que delícia. Agora é só passar a margarina e comer.